Graça e paz da parte do nosso Deus para a tua vida nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Que este seja um dia de muitas bênçãos, de muitas conquistas ao lado do Senhor. Que nesse dia nós possamos cumprir e amar e viver os propósitos de Deus nesta terra. Convidamos a Ele nessa manhã para que esteja ao nosso lado no decorrer de todo esse dia. Tendo a certeza dele ao nosso lado, nós teremos a plena convicção que esse dia será um dia de muitas vitórias. Quero nessa manhã deixar com você aqui uma parte da Bíblia do livro de Salmo, capítulo 77, o verso 20. Aqui está o cântico dos filhos de Corá, e esse cântico expressa também o nosso desejo para Deus nessa manhã, onde eles cantavam dizendo o seguinte: o teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmo capítulo 77 e o verso 20. O Senhor conduziu o seu povo através da liderança de Moisés e Arão. E esse povo alcançou a vitória porque, de fato, foram conduzidos pelas mãos do Senhor. O nosso clamor nesse dia é que, de fato, Ele também ouça nossa oração. E através do pastoreio do nosso Deus, nós possamos ser abençoados e conduzidos por Ele. Tendo a certeza que Ele está ao nosso lado, nós alcançaremos a vitória através do poder e do nome dEle. A cada manhã nós temos o costume de estudarmos um capítulo da Bíblia. E nessa manhã, costumeiramente, convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 35, o verso 2. Dá ordens aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas e que habitem, e também em torno delas darei aos levitas arredores para o seu gado. O coração do ser humano é completamente mau e ruim. Nós já nascemos dessa forma. Nós não precisamos nos envolver com o pecado para sermos considerados como sendo pecadores. O próprio salmista um dia admitiu e reconheceu: em pecado a minha mãe me concebeu, e ele já sabia que uma criança não precisava ter envolvimento com o pecado, praticar atos pecaminosos para ser considerada pecador. O simples fato de nascer já de fato lhe designava como sendo um transgressor da lei. No capítulo 35 do livro de Números, o verso 2, nós podemos ver que Deus estava dando aqui terras e cidades para os levitas. Das 48 cidades que os israelitas morariam, 6 cidades deveriam ser destinadas para os levitas. Era a única herança que Deus queria que os levitas pudessem ter. Mas, na verdade, morar nessas cidades, e eram chamadas cidades de refúgio, havia um objetivo em especial em morar ali. Eles seriam os juízes locais nas devidas cidades. Quando, porventura, algum israelita cometesse um crime, e ele fosse acusado por aquele crime, ele poderia correr para aquela cidade. As avenidas deveriam estar limpas, prontas, a cidade deveria estar de fato clara para que ele pudesse enxergar que era uma cidade de refúgio e ele deveria se refugiar ali. Deveria permanecer dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Se no percurso para essa cidade, um dos familiares daquele que era vítima desse acidente lhe encontrasse no meio do caminho, esse poderia tirar a vida daquele que estava sendo acusado. Mas se o acusado conseguisse entrar na cidade antes que alguém pudesse vindicar o sangue do crime que ele pudesse ter cometido, ele deveria permanecer ali até que o sumo sacerdote perdesse a sua vida, para que ele pudesse, através de uma escolta, sair de dentro dessas cidades de refúgio. As cidades de refúgio apontavam para Jesus Cristo, a graça salvadora do Senhor. As cidades de refúgio eram um ato de graça numa era onde não havia plena justiça. E por não haver uma justiça plena, Deus estabeleceu a cidade de refúgio para que aquele que fosse acusado de algum crime pudesse se refugiar ali. Deus não queria inocentar o culpado, mas Deus não queria também que o inocente perdesse a sua vida. O desejo de fato de Deus era criar a oportunidade para que aquele que tivesse sido acusado de algum mal, ele pudesse ser julgado e a justiça pudesse ser feita.
E de fato aqueles que fossem culpados iriam pagar o preço, mas aqueles que fossem inocentes teriam a oportunidade de serem absolvidos. As cidades de refúgio representavam o cuidado de Deus pela justiça e integridade do seu povo. Deus não queria que nenhum inocente perdesse a sua vida, mas Deus também não queria colocar panos quentes sobre aqueles que de fato eram culpados. Deus queria que a justiça fosse estabelecida, mas dentro da cidade de refúgio ele estaria protegido para que alguém não fizesse justiça ao seu próprio modo. Nos dias em que nós vivemos, nós precisamos também tomar a mesma lição. Nós não podemos agir de forma precipitada com aqueles que se consideram como sendo culpados. Nós precisamos preservar, pensando na justiça. Nós precisamos, de fato, dar tempo para que as evidências apareçam. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus. Nós precisamos refletir. Nós não podemos agir precipitadamente, de cabeça quente. Quando alguém for acusado de algum mal, nós precisamos nos posicionar do lado da justiça, dar tempo ao tempo e esperar que de fato as evidências apareçam para que a justiça possa ser feita. O capítulo 35 do livro de Números, o verso 11, fica muito claro para nós nessa manhã que aqueles que deveriam se refugiar nas cidades de refúgio não era qualquer pessoa, não era um homicida declarado, não era aquele que tinha realmente o reconhecimento da sociedade que ele era um assassino, mas era aquele que tinha cometido um ato involuntário. E aquele que no momento do trabalho estivesse nas suas atividades e por alguma razão o seu instrumento de trabalho escapasse e atingisse alguém e tirasse a vida de uma outra pessoa, antes que alguém lhe acusasse de assassino, ele deveria agora fugir para a cidade de refúgio. E nesse percurso até a cidade de refúgio, os parentes da vítima tinham o direito, se o encontrasse no meio do caminho, eles poderiam tirar a vida daquele que estava sendo acusado de assassinato. Mas se porventura aquele que estava sendo acusado de assassinato conseguisse entrar na cidade antes que alguém vindicasse ou tentasse fazer justiça com as suas próprias mãos, ele deveria permanecer na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse, para que ele pudesse agora sair livre da cidade de refúgio. Após a morte do sacerdote, havia uma alteração na condição jurídica do homicida. Deus queria que aquele que estava envolvido com o crime pudesse entender a seriedade de tirar a vida de alguém. Tirar a vida de um ser humano não poderia ser tratado de qualquer maneira, de qualquer forma. Deus queria de fato que, mesmo que fosse de uma forma involuntária, aquele que estava envolvido com a morte de alguém pudesse entender quão precioso é a vida de um ser humano. Por isso que ele não poderia sair da cidade de refúgio, mesmo que o crime fosse causado de uma forma acidental. Ele só poderia sair da cidade se de fato o sumo sacerdote estivesse perdido a sua vida. Se porventura aquele que tivesse se envolvido com algum crime tentasse sair da cidade por alguma razão e um dos familiares daquela pessoa que tinha sido vítima daquele acusado, eles poderiam tirar a vida daquele cidadão. Ninguém poderia ser acusado de um crime com apenas evidências de uma única pessoa. Seriam duas pessoas ou mais pessoas. Ninguém deveria ser condenado com base na acusação de uma única pessoa. Ao concluirmos nessa manhã o estudo do capítulo 35 do livro de Números, nós precisamos entender o seguinte: as cidades de refúgio para nós nos dias de hoje representam o que a igreja precisa ser para todo adorador, para todo cristão. A igreja precisa ser um lugar onde possa acolher aqueles que de fato estão sendo acusados pelo acusador. Mas nós temos que entender uma outra coisa: a igreja não pode tolerar o pecado, como também Deus não tolera o pecado. Mas a igreja precisa acolher aqueles que estão fracos, aqueles que estão buscando auxílio, aqueles que de fato estão procurando uma melhoria, um crescimento espiritual. A igreja precisa ser acolhedora, a igreja precisa ser as mãos de Deus aqui nessa terra. Aquele que está sofrendo nesse mundo precisa encontrar refúgio dentro da casa do Senhor. Aqueles que já hoje fazem parte da família do Senhor precisam entender essa mensagem. Os nossos braços, as nossas mãos, a nossa vida precisa, de fato, expressar as mãos e os olhos do Senhor para aqueles que estão passando dificuldades aqui nesse mundo. Vivendo dessa forma,
temos certeza que nós estaremos cumprindo o papel de Cristo para a nossa vida nos dias em que nós estamos vivendo. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você, que aonde você estiver, eu e você, nós possamos ser as mãos do Senhor, os olhos do Senhor nessa terra, para alcançar aqueles que ainda não conseguiram encontrar a pessoa de Jesus Cristo. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser as tuas mãos, os teus pés, o teu corpo aqui nesse mundo. Fica conosco no decorrer desse dia, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.